Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos hoy. Esta charla forma parte del programa expositivo Canteiro de Obras Poéticas de lo Cotidiano, que SPACA está organizando junto con Flotar, que es un proyecto brasileño. Y hoy nos acompañan Yusi Reis, que es la curadora de la exposición, Leandro Esteban, que es el artista, y Rodolfo, que nos va a estar apoyando un poco en la traducción, porque como es un... No, Rodolfo es un artista mexicano, que está hablando, pensando un poco las piezas que están ahí, Ok, porque a persona de la embajada no pudo. no, ok, perfecto. Mas Rodolfo es artista y va a estar hablando un poquito de su experiencia en Brasil y cómo él se relaciona con estas imágenes que están aquí. Ok, perfecto. Y en la charla también vamos a estar, bueno, van a hablar un poco de los talleres que sucedieron ayer y antier, que los impartió Leandro. Y bueno, pues los dejo que en realidad les hablen ustedes. Gracias. Gracias. Buenas noches, bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar un poquito sobre las obras que están en la exhibición y un poquito sobre mi trabajo y hacer un contexto histórico sobre Salvador Bahía para que todos puedan entender un poco más sobre qué se pasa y cómo las obras surgieron. ¿Okay? Inicialmente yo me voy a presentarme, yo me llamo Leandro Esteban, yo tengo 33 años y me formei na Universidade Federal da Bahia em Artes Visuais, licenciatura. Minha pesquisa está muito interessada no diálogo entre a natureza e a arquitetura, a natureza e a cidade, o que se constitui como a paisagem. Isso em diferentes lugares, em diferentes situações, mas toda essa pesquisa se inicia no ambiente da casa. Quando me movi e comecei a viver em um espaço de habitação em Salvador, Bahia, eu me fui muito influenciado por os pensamentos de Gaston Bachelard em seu livro A Poética do Espaço. E eu comecei a perceber como o espaço de habitação era muito importante para o desenvolvimento de meu trabalho. E não só para que eu pudesse trabalhar, mas para que pudesse sonhar, para que pudesse pensar. Essa era como se fosse um lugar de proteção, onde eu me sentia bastante protegido. Eu acredito que o lar é um espaço potencial para o germinar de afetos, assim como Bachelard acredita também. Eu acredito que um espaço, quando habitado, ele é ator e cenário do cotidiano ao mesmo tempo. Mas no segundo momento, eu cheguei à conclusão que o espaço da habitação era muito cerca, muito pequeno para tudo isso, e que isto compreendia-se por outros lugares também. Este é meu bairro, 2 de julho, onde vivo com minha mulher e meu perro. Esta é a vista de uma igreja que temos lá. Sim, mas como falavas, eu acredito que a casa é lá, se fala lá? Seria Lá? casa. A casa não se encerra em las 4 paredes, mas sim tem muitas mais outras camadas. Eu acredito que estamos cercados por camadas concêntricas que começam em la casa e passam em la calle, no barrio, la ciudad, no estado, no país e em continente. O que faz esses lugares serem chamados de casa, acredito que seja a rotina, a possibilidade que temos de conhecer esse lugar de uma maneira efetiva. Dessa forma, me interessa um lugar tanto como a expressão geográfica de uma singularidade, mas também a sua flora, a fauna, o clima, a arquitetura e os costumes. É algo que o antropólogo Gilberto Freire chamou de tropicologia. Alguém conhece Gilberto Freire? Cá?
Você, né? Acho que só os brasileiros. Ele tinha esse pensamento de que poderia existir uma ciência especializada no estudo das coisas tropicais, nos usos nas pessoas, nas populações e culturas tropicais, estudando o assunto do ponto de vista antropológico e sociológico dentro dos critérios da civilização moderna. Como havia falado, essa relação só pode acontecer quando se tem pertencimento por um lugar. Vou dar um exemplo. Quando vamos ao McDonald's, ao aeroporto, por exemplo, todos esses são espaços. Passamos por eles. Não temos uma relação com esses espaços. Mas quando passamos a conviver cada vez mais com um lugar, com um espaço, esse sim torna-se um lugar. Para tentar um pouco e você possa compreender um pouco mais, eu separei alguns trabalhos que podem tornar mais claro do que estou tentando falar com você. Este é o Museu de Arte Moderna da Bahia, chamado MAM Bahia. Neste espaço, eu desenvolvi um trabalho chamado Vizinhar. Vizinhar é uma série de desenhos, são 6 dibujos das plantas do Jardim do Humano, muito bem cuidadas pelo jardineiro Cláudio. Em cada uma dessas pranchetas tem escrito o nome popular dessa planta, e eu quis trabalhar com a relação de vizinhança que as mesmas tinham. Da mesma forma que nós temos vizinhos, as plantas eram vizinhas umas das outras e mostravam, com o passar do tempo, como as coisas iam se modificando dentro do próprio museu. Me interessa muito a ideia de fazer com que as plantas que estão dentro dos museus tenham como eu posso dizer, um enfoque maior do que simplesmente as obras que estão dentro desse museu. Alguns detalhes dos desenhos. Esta é uma das características que eu gostaria de falar com você sobre minha obra, que tem muita relação com o desenho de observação, mas é um dibujo que começa como uma observação e depois parte por algo mais lúdico. O segundo trabalho que eu vou mostrar a você chama Passeio ao Passeio. Este é o passeio público, é um parque público que temos na cidade de Salvador. Ele foi construído no século XIX como uma extensão do Palácio da Aclamação. Um lugar para monarcas, enfim, para pessoas da realeza, mas que nos dias de hoje é habitado por moradores de rua, mendigos, moleques vadios. Moleques vadios. Esse é o passeio público nos dias de hoje, nos dias atuais. No século XIX e agora. Este é um lugar que eu visito com certa frequência. É um dos lugares que mais me gustam em minha cidade. E eu desenvolvi esse trabalho, que são quatro dibujos da vegetação. Eu escolhi 4 plantas de lá e coloquei em cada um desses, como chama? Deixa eu botar a roupa mesmo. Ganchos. A localização geográfica, para que as pessoas que visitassem a exposição pudessem, através da latitude e longitude,
encontrar estas plantas pela cidade. Me interessa muito a possibilidade que as pessoas possam ver os dibujos e depois comparar com as plantas reais e perceber que existe um tanto de verdade e um tanto de falsidade. Uma característica de meu trabalho é ter um desenho que caminha, ou seja, eu preciso estar caminhando pela cidade para que meu trabalho exista. Eu não posso estar somente em ateliê, senão meu trabalho não acontece. Uma outra característica que gostaria de abordar com você é a colocação dos dibujos. Da mesma forma que eu necessito caminhar para poder fazer meus dibujos, me gusta também que as pessoas que visitam as exibições também caminhem pelo espaço expositivo. Tenham que levantar, abaixar, olhar para o piso, olhar para o teto e não simplesmente colocar os dibujos em mural. Não me gusta muito. Esta obra de 2016 chama Trajetória. Alguns detalhes. Outro aspecto interessante do meu trabalho é a possibilidade de mostrar às pessoas como estas podem compreender sua existência a partir da natureza. É uma coisa que eu faço com muita frequência e que simplesmente mudou a minha vida. Foi perceber o dia a dia, o cotidiano, cada vez mais através da natureza, através da mudança das marés, da mudança da lua, das estações. Eu acredito que a vida fica muito mais leve a partir desta condição. Para isso, eu desenvolvi esse trabalho chamado Diário do Pó, que é uma série fotográfica onde eu vou agarrando alguns elementos naturais, minerais, vegetais e coloco-os em oposição e vou registrando como uma forma de registrar aquilo que no momento seguinte já não vai mais existir dessa forma, que por ser uma forma natural vai se perder com o tempo. Estes elementos são agarrados em algumas cidades da Bahia, mas em muitos momentos eu recorro ao parque, passeio público, que eu mostrei a você anteriormente. Este é o Coati, um conjunto arquitetônico construído pela arquiteta Lina Bobardi. Ele é todo de concreto armado. Tem umas características bem interessantes com essas janelas em formas ovaladas e uma grande preocupação em preservar a natureza que aí existia antes da construção. Essa é uma característica muito comum em Lina Bobardi, que é dar prioridade mesmo à vegetação e não à forma arquitetônica. No ano de 2016, aconteceu uma ocupação nesse espaço que estava desabitado há alguns anos e o grupo de artistas começou a construir uma série de atividades e obras específicas para esse espaço. E eu desenvolvi uma série chamada Andamento, onde tinham algumas obras que ocupavam uma das partes desse conjunto que foi construído para ser moradia
e também para que os moradores pudessem trabalhar, né? Então havia um bar, havia um restaurante, e a parte que eu ocupei foi a parte do bar. Nesse trabalho eu fiz uma série de retratos que estão aqui, inclusive, que eu trouxe aqui para o México, que se chama Retrato Infiel, no qual eu fazia alguns desenhos dessa vegetação aérea que está aqui. Eu descia a ladeira da Misericórdia, que é uma grande ladeira, fazia os desenhos e marcava os espaços onde esses desenhos eram feitos, deixava pegadas alguns rastros para que os visitantes pudessem acompanhar os desenhos que estavam lá em cima e, mais uma vez, também perceber a relação de fidelidade e infidelidade que existia entre esses desenhos. Porque eu acredito que o desenho é uma representação gráfica, ela nunca será a forma real de nenhum objeto. Um desenho sempre será um desenho. Essa foi a forma que eu apresentei nos dibujos em Salvador. E estão aqui na Galeria do SPAC também. Fiz questão de fazer esse câmbio entre Brasil e México. Esses são só alguns trabalhos e agora o Jussi Reis vai apresentar um pouco do contexto histórico para que vocês consigam compreender um pouco de Salvador, Bahia, o lugar de onde nós viemos. Boa noite. Então, tudo que Leandro falou, não, sobre o seu trabalho, a estrutura e a construção do seu trabalho tem que ver com uma cidade muito interessante. Creio que em Brasil, quase em contemporâneo, não se conhece o potencial que Salvador, Bahia tem, não? E tudo. E mais ou menos vou falar um pouquinho de um contexto muito específico, que foi o contexto de modernidade em Bahia, em que muitos artistas importantíssimos estiveram aí para fazer como se fosse uma construção de uma outra cidade, não? Então, a partir dos 40, a Bahia estava passando por um processo histórico e econômico muito complexo, como qualquer cidade latino-americana ou sul-americana. E chega em Bahia, no contexto pós-guerra, muitos artistas, por citar a própria Linda Lombardi, que esteve aí, e também outros e outros e outros. Nesse contexto, começa a ter como um programa, que é chamado um programa de modernização, que está muito ligado com o espaço público, que é esse espaço público que Leandro agora mira e camina e está no presente. Então, a partir dos 40, começa a ter essa modernização do espaço público, um espaço que era totalmente clássico, não? Colonial, toda a estrutura arquitetônica colonial, e havia um problema, porque havia uma estrutura muito colonial, com prédios e edifícios, e toda a estrutura arquitetônica neoclássica e barroca, que é o que está presente na arquitetura de Bahia. E havia agora um novo público, que seria as pessoas de classe baixa, que está começando a construir suas casas, só que está começando a construir de uma forma não tão planeada como a estrutura social e econômica está querendo, não? Então, aí começa a ter esses conflitos arquitetônicos e a cidade começa a crescer de forma muito desordenada. E aí está um prédio que é o Palácio da Aclamação, que foi uma missão francesa que construiu esse prédio, todo esse conjunto arquitetônico, todo neoclássico, toda a estrutura neoclássica, com frontones, com esculturas, como se quisera ter uma França em Bahia, supostamente esta seria a ideia, e ao mesmo tempo, do lado, ou quase vizinho, uma construção muito moderna,
hecha de forma muy desordenada por una persona que no tiene moldes arquitectónicos europeos franceses. Entonces, ese ambiente es un ambiente complejo. Entonces, o governo de Bahia, que é o JJ Seabra, empieza a ter uma ideia de vamos tentar modernizar ou modernizar essa cidade, não? Cambiar a cidade. Então, empieza a ter como uma ideia de construção da cidade, construção de parques, passeios públicos, e aí vem como um modelo, claro, muito europeu, pero as pessoas que estão tentando trabalhar nesse complexo pensam em fazer de forma mais artística. Então, vai haver um movimento em Bahia chamado Avant-Garde na Bahia, que seria como um conjunto de artistas que vão pensar entender o contexto, principalmente o contexto econômico, para tentar fazer algo com arte, urbanismo e arquitetura, sem estar tão separado dos problemas sociais que a cidade enfrenta, não? Então, Lina Mobar hizo vários prédios, o Coati, que pode ensinar o Coati, hizo que está na Ladeira da Misericórdia. A Ladeira da Misericórdia está em centro histórico. Todo o centro histórico é arquitetura barroca. Então, Lina Mobar pensou que estamos em um espaço barroco e estou em um contexto moderno e tenho que tentar estar mais harmônica com esse cotidiano, porque senão vai haver um contraste muito forte. Então, se começa a ter uma ideia que o que Leandro observa muito, que é pensar a arquitetura muito conjugada ou muito a par da natureza e do entorno, sem fazer um choque nesse entorno, não? Então, o Coati é um complexo, é muito bonito, muito harmônico, e aí hoje está abandonado, sigue como abandonado, e essa cidade que Leandro camina, que Leandro está, é uma cidade híbrida, uma cidade muito, muito complexa, muito desigual. Então, ele percebe isso. Então, há também, creio que em contemporâneo, uma destruição desse patrimônio arquitetônico, principalmente no centro histórico da cidade. Há uma grande destruição, e isso que nós... Pode mostrar uma peça assim? Uma que tem tijolo e concreto. E em geral, quando caminhas pela cidade, principalmente a parte do centro histórico, vai encontrar sempre um prédio antigo, destruído, e como essa destruição está a par com a natureza, e começa a fazer formas híbridas entre o concreto ou a estrutura arquitetônica construtiva com a natureza. Então, caminhas e vê sempre isso, com um concreto ou um tabique mesclado, e a natureza começa a brotar nessas construções como se estivesse regressando a sua forma, e tentando regressar a sua forma natural, pero aí já existia ou foi construída uma estrutura que está em destruição. Há esta uma canção que é construção e é ruína ao mesmo tempo. Salvador Bahia está nessa paradoxa que entras e vê uma cidade que está crescendo de forma muito vertical, por uma parte, e outra cidade que está toda indo para o piso. Se chegas no centro histórico, vês uma cidade toda antiga e toda para o piso. Todos os casarões antigos, barrocos, neoclássicos, todos estão destruídos. E se avança para a orla, para o malecão, vai ver uma arquitetura muito vertical, com grandes edifícios super modernos, e isso é, na verdade, o cotidiano dessa cidade, que creio que ele, que está aí como artista, sua percepção, não, dessa cidade, que genera um pouco de sua referência para seu trabalho. Não, que estou muito... Seria mais ou menos isso. Sim.